No Questão de Opinião de hoje, nós vamos falar aí de uma das figuras políticas e religiosas, ou religiosas e políticas mais polêmicas do Brasil, que é o padre Júlio Lancelotti. Acredito que vocês acompanharam, mas essa semana aí, um dos principais assuntos foi uma autorização que a Câmara Municipal de São Paulo deu para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI. E vamos entender um pouquinho do que se trata essa CPI, mas ela tem aí, né, uma finalidade principal, que é apurar a atuação de ONGs lá na capital paulista, principalmente na região da Cracolândia, e um dos alvos aí, um dos principais agentes que vão ser investigados através dessa CPI é o padre Júlio Lancelotti. Mas antes de adentrarmos aí de forma específica nas nuances aí dessa CPI, na finalidade, quem pediu essa instauração, nós precisamos entender um pouquinho aí dessa figura tão polêmica entre a esquerda e a direita, que é o padre Júlio Lancelotti. Então, para falar do padre Júlio Lancelotti, é basicamente ser 8 ou 80. Ele é visto aí como uma espécie de santo pela esquerda brasileira, um humanista, uma pessoa que dedica sua vida aí aos mais necessitados, sendo, como a esquerda gosta de denominar, um verdadeiro cristão em sua essência. Agora, por outro lado, nós temos aí a visão da direita, que enxerga o padre Júlio Lancelotti como um herege, um ser aí que deve ser excomungado, pois ele defende de forma explícita e taxativa todas as bandeiras do comunismo, indo aí totalmente contrário aos preceitos cristãos. Pois bem, pessoal, quem aqui já ouviu falar naquela frase tão conhecida: cristianismo e comunismo são como água e óleo, não se misturam? Pois é, né? Se a gente for analisar de forma minuciosa qualquer ideólogo comunista nas suas obras, nos seus escritos, nos seus folhetos, nós vamos aí nos deparar com uma situação. Um dos objetivos que estão ali descritos de forma explícita por esses ideólogos é que a atuação, né, do comunismo, ele tem um objetivo principal, né, que é a destruição do cristianismo. Então isso seria aí, né, o comunismo, ele seria, o cristianismo seria, na verdade, um inimigo da revolução comunista. Aí vem aquele questionamento claro, né? Se o comunismo, em sua essência, tem um objetivo de destruir o cristianismo, por que que nós temos aí cristãos que defendem de forma tão enfática o comunismo? E dentre esses cristãos nós temos aí de exemplo o padre Júlio Lancelotti. Então não faz muito sentido, né? É como você defender o seu próprio algoz ou seu assassino, defender algo aí que quer te destruir, né? Então, mas não é assim que pensa a esquerda, né? E nem o próprio padre Júlio Lancelotti. Então, para falarmos aí, né, do que realmente interessa, eu vou dividir minha fala em duas partes. Nós precisamos entender primeiramente quem é o padre Júlio Lancelotti, e depois nós precisamos entender o porquê ele está sendo objeto dessa CPI. Até para que nós possamos chegar à conclusão se ele é um protegido pela esquerda, pela imprensa, pelo sistema, ou por quem que seja, né, por qualquer pessoa, ou se ele é um perseguido, né, pelo que ele chama de extrema direita. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o padre Júlio Lancelotti, ele é a essência daquilo que nós chamamos de conveniente, né? Aquilo que a esquerda tanto critica, né? E fala de boca cheia, que igreja e fé não se mistura não se mistura com a política. Enfim, aquilo que a esquerda tanto fala, né? Principalmente do fortalecimento que a direita ganhou através, né, das religiões, das igrejas nos últimos anos. A esquerda aí simplesmente ignora quando nós falamos aí do padre Júlio Lancelotti. Então, quando nós falamos dele, né, não tem essa divisão, né? Ele vive a política aí de forma enraizada com as suas obrigações como padre. Então, primeiro, o que a gente precisa entender dele? Ele é um defensor ferrenho da esquerda, do petismo,
do Lula, né? E ele não nega isso para ninguém. Dentro da igreja, das missas, da atuação dele como padre, ele faz militância política ideológica explícita. Isso não é segredo para ninguém. Se vocês forem aí no YouTube, né, pesquisar aí sobre o padre Júlio Lancelotti, vocês vão ver inúmero material, inúmeros vídeos aí, que de forma explícita ele mostra livros aí de temática comunista, de temática progressista, defende de forma explícita a esquerda e critica de forma enfática a direita. Então, ou seja, ele é um padre militante, né? E ele defende aí de forma explícita todas essas questões. Recentemente ele chegou ao cúmulo de defender aquele vereador do PSOL, vocês lembram? Que invadiram aí uma igreja lá em Curitiba. O padre Júlio Lancelotti saiu em defesa daquele vereador comunista que fez aquela barbaridade em uma igreja lá em Curitiba recentemente. Agora vamos entender um pouquinho também por que o padre Júlio Lancelotti e os seus defensores estão se vitimizando com essa notícia da instauração da CPI. Né? De acordo aí com o padre e com seus defensores, ele estaria sendo perseguido pela extrema-direita odiosa e raivosa, né? Que é aquele discurso que a gente já conhece. Mas enfim, pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho, tá? O porquê da instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Nós sabemos aí o grande problema que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, de forma específica, vive com a Cracolândia. Então nós sabemos que os moradores, né, que quem vive naquela região sofre as várias décadas com todo o problema aí da Cracolândia. E diante desse problema, existem aí ONGs, né, que trabalham lá naquela região, que prestam aí um serviço social naquela respectiva região. E diante dessa prestação, né, desse serviço dessas ONGs, um dos nomes principais conhecidos por essa atuação é o padre Júlio Lancelotti. Então a esquerda gosta de falar muito que o padre Júlio Lancelotti tem um trabalho social muito importante, com a doação de alimentos aí, aquelas pessoas que se encontram na Cracolândia, e não podemos negar, realmente o padre, né, tem um trabalho lá de distribuição de alimentos aí, e ninguém é contra, né, de forma direta você ajudar, né, pessoas com alimentação. É claro que isso é correto do ponto de vista cristão e humanitário. Mas nós precisamos entender o que tem por trás dessa atuação do padre Júlio Lancelotti e das ONGs aí que estarão sendo investigadas através dessa comissão parlamentar de inquérito. O autor aí dessa iniciativa é o vereador do União Brasil, Rubinho Nunes. Ele que é um vereador aí que pertence aí, foi um dos fundadores aí do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Então, de acordo aí com o Rubinho Nunes, né, ele trouxe aí que o principal foco da CPI é a atuação aí de ONGs, né, e desse padre Júlio Lancelotti. Por quê, pessoal? De acordo com o vereador, existem muitas pessoas que lucram politicamente com o caos que é instalado aí na Cracolândia. E de acordo com o vereador, essa CPI, né, que vai ser instaurada, ela vai investigar o que ele chama de máfia da miséria. Ou seja, existem ONGs, existem agentes que querem aí, de acordo com o vereador, manter propositalmente esse caos instaurado aí na Cracolândia. E é isso que a gente precisa entender aqui um pouquinho. Então vamos entender um pouquinho, pessoal, a atuação dessas ONGs. O porquê que o vereador, né, e muitas pessoas estão sendo favoráveis realmente à instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Vamos imaginar e vamos entender que a Cracolândia ela trouxe aí, traz muitos problemas à população de São Paulo. E lá na Cracolândia nós temos basicamente dois aspectos: moradores de rua e usuários de drogas, tá? Então, enfim, essas ONGs elas atuam aí, inclusive com a anuência do poder público e com
recursos públicos para ajudar a mitigar os problemas que a Cracolândia, né, que toda aquela região sofre com a Cracolândia, com esses moradores e com esses usuários. Então essas ONGs, quando elas recebem aí esse recurso público, que não é pouca coisa, são milhões de reais, elas atuam aí com alimentação e inclusive com assistência a essas pessoas que se encontram na Cracolândia. Todavia, a atuação dessas ONGs vem ganhando aí, né, um ar de crítica muito grande. Pasmem, o que eu vou falar agora é uma verdade, vocês podem estar aí pesquisando. Existem ONGs lá na Cracolândia que distribuem, né, cachimbos e seringas para usuários de drogas. Então, de acordo com ONGs que fazem esse tipo de serviço, eles estariam aí ajudando na saúde daqueles dependentes químicos. E acabar com o problema? Este é o problema principal, olha só que questão. Este é o problema principal que essa CPI vai apurar. Porque essas ONGs, elas atuam da seguinte forma. Vamos imaginar, pessoal, o seguinte cenário. Existe um problema social enraizado ali na Cracolândia. Esse problema, enquanto ele permanecer, essas ONGs estarão atuando, estarão recebendo recursos públicos. Essas ONGs, elas possuem personalidade jurídica, elas existem, elas possuem voluntários e possuem funcionários. Enquanto esse caos na Cracolândia permanecer, enquanto os problemas que ali existem continuarem, essas ONGs continuarão existindo e continuarão atuando. Então a crítica do vereador Rubinho, né, que instaurou aí, que teve essa iniciativa de instauração da CPI, é que essas ONGs estariam aí atuando de forma mafiosa. Propositalmente elas não querem que os problemas da Cracolândia sejam resolvidos para que elas possam aí continuar ganhando financeiramente e politicamente com o problema da Cracolândia. Então, de acordo aí com o vereador, além do crime organizado já de forma direta querer a continuidade desse caos da Cracolândia, existem aí agentes políticos, inclusive o padre Júlio Lancelotti, que é um dos defensores dessa permanência desse caos. Então, todas as vezes que se tentaram aí resolver o problema da Cracolândia com internação compulsória, como forma aí de tentar minimizar todo esse problema para que a população tenha aí, né, de forma contundente a resolução de toda essa questão, a esquerda, as ONGs e o padre Júlio Lancelotti criam aí enormes empecilhos. Então, o raciocínio do vereador é muito claro. Enquanto permanecer o caos, essas ONGs estarão atuando, estarão lucrando financeiramente e politicamente com tudo essa questão. Então, pessoal, está muito claro aí a intenção dessa comissão parlamentar de inquérito. Mas essa semana o que nós enxergamos? Enquanto existem aí parlamentares e defensores da apuração de toda essa questão, e não é de hoje, né, que há uma certa desconfiança de atuação de ONGs aí no Brasil. E não é só na região da Cracolândia. É na Amazônia, é no Nordeste, é em outras regiões. Porque existem a distribuição, o envio de recursos para essas ONGs através do poder público. Então é um raciocínio muito claro. Enquanto o problema existir, enquanto o caos estiver instaurado, essas ONGs, essas pessoas ganharão politicamente e financeiramente com tudo isso. Mas enquanto nós temos aí pessoas que são favoráveis a apurar, né, a verificar se realmente existe uma máfia das ONGs em São Paulo, na região da Cracolândia, e se o padre Júlio Lancelotti está envolvido de alguma forma com tudo isso, nós temos a esquerda brasileira fazendo aí todo um alarde, dizendo que o padre Júlio Lancelotti é perseguido pela direita brasileira, que eles estão perseguindo os cristãos, que não existe nenhuma irregularidade por parte do padre e por parte da ONG. Agora nós podemos aí ter um certo raciocínio. Por que a CPI do Covid ou outras CPIs aí encabeçadas pela esquerda
podem ser realizadas para a investigação de qualquer temática. Agora, quando algum membro ou algum órgão ou alguém que está relacionado diretamente ou indiretamente com a esquerda está envolvido em alguma questão, vem todo esse estardalhaço, né, por parte da esquerda brasileira. Então, no questão de opinião de hoje, nós vamos chegar aí num raciocínio conclusivo. Na questão de opinião, o padre Júlio Lancelotti não está sendo perseguido. Ele está sendo protegido pela esquerda brasileira. Quem não deve, não teme. Então, ele pode ser, como qualquer outro cidadão brasileiro, objeto dessa comissão parlamentar de inquérito, que vai investigar algo que já há muito tempo vem sendo aí, né, objeto de questionamento, que é a atuação de ONGs e de agentes públicos e políticos por trás dessas ONGs. E se o padre não tiver nenhuma ligação com algo ilegal, tudo bem, vai ser investigado, a inocência dele vai ser comprovada e vida que segue. Agora, qual é o medo do padre Júlio Lancelotti e da esquerda brasileira com a instauração dessa CPI parlamentar de inquérito? Então, de forma conclusiva, o padre Júlio Lancelotti não vem sendo perseguido. Aliás, perseguido vem sendo aqueles padres lá na Nicarágua, né, do ditador Daniel Ortega, e que o padre Júlio Lancelotti e a esquerda brasileira simplesmente ignoram. Vamos ver qual vai ser a resolução dessa CPI. Será que ela vai conseguir, primeiramente, ser instaurada realmente e os trabalhos iniciados e chegar a uma conclusão? Nós não sabemos. Existe um jogo político muito grande por trás disso e nós não saberemos quem terá, né, a principal força. Se será a direita, através do início dessa comissão parlamentar de inquérito, ou será através da esquerda, que tentará, com todas as forças e todas as cartas possíveis, barrar a continuidade desta CPI. É apenas uma questão de opinião.